Boa tarde. O assunto da aula de hoje vai ser cinemática de atitude e também da dinâmica, possivelmente separado em dois módulos, mas vamos falar sobre cinemática e dinâmica de atitude de satélites. Tá? Primeiro vamos fazer uma definição do que é atitude, depois a representação da atitude, as equações da cinemática, vamos falar sobre a lei do momento angular, a dinâmica de corpo rígido, movimento de corpo rígido no espaço, o movimento de um corpo simétrico, ou seja, um corpo que possui uma simetria cilíndrica, e depois respostas aos torques. Tá? Um outro tópico que seria relevante falar, mas para vocês ficaria muito avançado, seria dinâmicas de corpo com rotores, que envolve a dinâmica de satélites com rodas de reação que vocês vão utilizar na simulação. Mas, como isso é um assunto mais avançado, nós vamos pular esse tema. Né? Bom, a representação da atitude, né, como vocês já viram anteriormente, a atitude precisa ser representada por meio de direções. São as direções dos eixos de um sistema fixado ao corpo em relação a um sistema de coordenadas externo. Normalmente a gente emprega sistemas fixados na Terra, sistemas fixados na superfície de um local, ou sistemas inerciais como representação da atitude, seja de aeronaves ou seja de satélites. Para representar atitude são necessárias 3 direções, ou na verdade 3 grandezas, né? No mínimo, mas algumas formas de representação da atitude, porque existem diversas, né? Não necessitam de mais parâmetros, embora eles sejam redundantes. Vamos falar sobre isso também. Inicialmente, o importante é que a gente tenha em mente o seguinte: quando nós representamos um sistema em relação ao outro, usualmente a gente emprega matrizes de cossenos diretores, né, que possuem 9 componentes, ou seja, tem 9 elementos independentes, mas esses elementos não são totalmente independentes. No final das contas, teremos apenas 3 elementos independentes numa matriz de rotação para representar a atitude. No caso de uma aeronave, por exemplo, nós temos aqui o ângulo em direção de rotação ao redor do eixo vertical, que é o eixo de guinada, em inglês yaw, o eixo de arfagem, que faz com que o nariz abaixe ou levante o nariz do avião, né? E o eixo de rotação ao redor do eixo longitudinal da aeronave, que é o eixo de rolamento. Então, esse eixo aqui é o eixo de rolamento, esse eixo vertical é o eixo de guinada, e o eixo transversal é o eixo de arfagem. Então, a forma mais usual de representação da atitude é por meio de matrizes de cossenos diretores. E nós representamos a matriz dessa forma, né, por meio de produtos escalares entre os versores de 2 sistemas de eixos, o vetor do sistema B em relação ao vetor do sistema FA, e a matriz de atitude é representada então por CBA, indicando que se nós multiplicarmos essa matriz por um vetor descrito no sistema A, ou com coordenadas expressas no sistema A, ou seja, nesse sistema, nós vamos obter as coordenadas desse mesmo vetor referidos ao sistema B. Uma coisa muito importante que a gente precisa deixar claro logo no início é que, embora nós estejamos representando a origem desses 2 sistemas A e B como sendo distintas, como se a origem dos sistemas estejam separadas, na verdade, para a atitude não importa se a origem está coincidente ou não, porque nós estamos interessados apenas em direções. Então, as origens podem estar coincidentes ou podem não estar coincidentes, a atitude vai ser a mesma. Quando falamos sobre translação ou sobre deslocamentos, aí sim a origem dos sistemas acaba sendo importante. Uma outra coisa também que permite vocês entenderem melhor o que é atitude, ou essas representações da atitude,
Faça uma comparação, por exemplo, com alguma coisa que é um pouco mais familiar, talvez, para vocês, que seria uma representação da posição de um objeto num sistema de eixos. Então, um objeto num sistema de eixos, ou um ponto num sistema de coordenadas, pode ser representado pelas suas coordenadas x, y, z, por exemplo, tá? Mas se vocês estiverem trabalhando com coordenadas cilíndricas, vocês teriam, então, um raio, um ângulo e mais a coordenada z. Se vocês estiverem trabalhando com coordenadas polares, você tem raio e dois ângulos. Então, são representações diferentes da posição de um mesmo objeto com relação a um sistema de eixos. Com atitude acontece a mesma coisa. Nós temos representações diferentes para indicar qual é a atitude de um objeto em relação a um outro sistema de referência. Então, prosseguindo, uma segunda forma de representação seria através de ângulo e eixo de Euler. Euler mostrou, há muito tempo atrás, que uma atitude, hoje nós falamos uma atitude, mas seria um movimento rotacional, poderia ser representado, seja ela qual for a atitude, seja qual a orientação que um sistema possa ter em relação ao outro, mas é sempre possível representar uma atitude por meio de uma rotação ao redor de um eixo de um determinado ângulo. Tá? Então, se vocês olharem para essa figura aqui, no início nós tínhamos uma espécie de cubo aqui, e se nós fizermos uma rotação de um ângulo, digamos, θ, ao redor dessa diagonal do cubo, no final desse movimento, esse cubo estaria nessa posição tracejada, que aparece na figura de forma tracejada. Muito bem. Então, qualquer que seja a orientação desse cubo, no final, é sempre possível ter um eixo que, se nós girarmos o objeto através desse eixo, ele vai para a atitude final que a gente deseja. Tá? A representação em termos de ângulo e eixo de Euler, o eixo de Euler é justamente esse vetor A, e o ângulo de Euler é o ângulo θ. Tá? Existe uma relação entre a matriz de cossenos diretores e o ângulo e eixo de Euler. Tá? E essa relação é obtida por meio dessa expressão aqui, que estabelece, então, como que a gente obtém a matriz de cossenos diretores por meio do ângulo e eixo de Euler. Nesse caso aqui, esse 1 em negrito aqui representa uma matriz de identidade de ordem 3. Muito bem. Uma outra representação possível também para atitude é por ângulos de Euler, e essa é a forma mais utilizada. Quando nós falamos dos ângulos de uma aeronave, ângulo de arfagem, de rolamento e guinada, na verdade estamos falando em termos de ângulos de Euler. Ângulos de Euler é a forma mais compacta de se descrever a atitude, até porque, se vocês olharem para o ângulo e eixo de Euler, vocês têm um ângulo, que é o ângulo θ, e um eixo. Como esse eixo é no espaço tridimensional, ele tem 3 componentes. Portanto, nós temos 3 mais 1, que é o ângulo, temos 4 componentes. E como precisamos de 3, então existe uma certa redundância em ângulo e eixo de Euler. Essa redundância é ditada pelo fato de que o eixo de rotação, o eixo de Euler, deve ter magnitude unitária. Né? O módulo dele é unitário. No caso de ângulos de Euler, essa representação é mínima. Significa que nós temos 3 ângulos e são os 3 ângulos necessários para fazer a transformação de atitude. Uma coisa muito importante também com relação ao ângulos de Euler, né, é que existem 12 sequências distintas para se fazer essa transformação. Isso foi mostrado pelo próprio Euler, que afirmou que qualquer atitude pode ser representada por uma sequência de rotações ao redor dos eixos cartesianos, seja ele x, y, z, né? E pode, inclusive, haver repetição nesses eixos, ou seja, você pode fazer a rotação 2 vezes ao redor do mesmo eixo, desde que não seja seguido, ou seja, por exemplo, você não pode fazer uma rotação tipo x, x, y, mas você pode fazer uma rotação x, y, x. Então, o número de combinações, juntando todas as possibilidades, seriam da ordem de 12
12 sequências distintas de transformações. Cada uma dessas sequências gera uma expressão em termos de ângulos de Euler diferente das outras, mas todas elas são equivalentes porque todas elas representam a mesma atitude. Então, em termos da matriz de cossenos diretores, todas são idênticas, todas as representações vão gerar a mesma matriz de cossenos diretores, mas os ângulos de Euler vão ser diferentes nessas 12 representações. Não vou entrar em detalhes aqui nessa aula, mas se vocês precisarem, podem procurar como se efetua rotações ao redor dos eixos cartesianos. Existem expressões bem simples para as expressões que efetuam rotações ao redor dos eixos cartesianos, e nesse caso aqui nós estamos indicando essas rotações ao redor dos eixos cartesianos por uma matriz C com um número em subscrito, e esse número indica o eixo ao redor do qual se efetua essa rotação. Nesse caso aqui, ou nessa transformação aqui, fizemos uma rotação ao redor do terceiro eixo. Essa ao redor do primeiro eixo e essa ao redor do terceiro eixo novamente. Essa é uma das formas mais usuais de uso dos ângulos de Euler, que é uma rotação 3-1-3 ou ZXZ. Né? Ela é bastante usada, principalmente em astronomia, em astrodinâmica, né? Porque descreve melhor o movimento dos corpos no espaço, ou descreve de forma mais fácil o movimento dos corpos no espaço. Nós podemos ver nessa figura aqui o que acontece. Né? Inicialmente, vamos supor que inicialmente os dois sistemas estejam alinhados, o sistema B com o sistema A. A partir daí, nós fazemos uma rotação ao redor do eixo 3, ou seja, do eixo Z, de um ângulo θ1, né? De tal forma que o eixo B inicialmente vem para essa posição aqui. Estava na posição junto com A1 e vem para essa posição aqui. Em seguida, realizamos uma rotação ao redor desse próprio eixo, do eixo B1 aqui, de um ângulo θ2, de tal forma que o eixo B3, que estava coincidindo com A3, vem para essa posição aqui. E, finalmente, depois dessas duas rotações, nós efetuamos novamente uma terceira rotação ao redor de B3, de um ângulo θ3, de tal forma a levar o B1 que estava nessa posição para essa nova posição. Como resultado dessa transformação, nós temos B1 nessa direção, B2 nessa outra direção, no plano formado, ou no plano perpendicular a B3 formado por B1 e B2, e também essa direção aqui, e o eixo B3 está aqui. Muito bem, então, efetuando as rotações ao redor dos eixos cartesianos, elas aparecem na transformação sempre da direita para a esquerda. Então, inicialmente, nós fizemos uma rotação ao redor do eixo 3, de um ângulo θ1, seguido de uma rotação de um ângulo θ2 ao redor do eixo 1, seguido de uma rotação de um ângulo θ3 ao redor do terceiro eixo novamente. Né? E, como resultado disso, nós temos essa matriz de cossenos diretores, onde esses Cs e Ss aqui representam senos e cossenos, né, respectivamente, e o subíndice deles aqui indica o ângulo que foi utilizado, o ângulo θ1, o ângulo θ3, θ1, θ2, θ3. Né? Uma forma compacta de descrever, porque se coloca seno e cosseno de ângulos aqui, ela fica bem compridinha. Né? Uma outra coisa interessante também da descrição por meio de ângulos de Euler é que aquilo que você consegue fazer, você consegue desfazer com facilidade. Né? Então, para desfazer essa transformação, basta girar todo o nosso sistema de ângulos negativos. Então, se os ângulos aqui eram positivos, quando você gira de ângulos negativos, você vai devolvendo o sistema para a sua posição original. Então, primeiro fazemos uma rotação de menos θ3 ao redor do eixo 3, seguido de uma rotação de menos θ2 ao redor do primeiro eixo, tá? E seguido de uma rotação de menos θ1 ao redor do terceiro eixo. Pode ser mostrado que essa transformação resultante aqui é exatamente igual
a matriz transposta, ou seja, essa matriz aqui transposta, matriz de atitude transposta, que também é igual à sua própria inversa. Ou seja, se nós invertermos essa matriz, nós vamos chegar a esse mesmo resultado, ou seja, transposta é igual à inversa. Isso acontece com todas as matrizes que são ortogonais próprias, que é o caso da matriz de atitude, ela é uma matriz ortogonal própria. Bom, a representação em termos de ângulos de Euler é a mais importante porque, entre todas as formas diferentes, porque ela viabiliza uma série de teorias de sistemas lineares que possam ser aplicados a técnicas de controle, né? Ela não é a melhor forma de representação de atitude, nós vamos ver depois que o quaterno é melhor do que os ângulos de Euler, mas os quaternos são um pouco mais difíceis de serem linearizados do que os ângulos de Euler, então os ângulos de Euler continuam sendo bastante utilizados ainda hoje. Os ângulos de Euler seguem, em geral, a seguinte limitação. Tá? O ângulo θ1 geralmente fica limitado entre 0 e 360 graus, ou menos 180 e 180. Tá? O ângulo θ2 entre 0 a 180, ou entre menos 90 e 90, e o ângulo θ3 também de 0 a 360. Para esse tipo de transformação aqui, que foi indicado, uma transformação 3, 1, 3, tá? Outras transformações são bastante utilizadas também, a 1, 2, 3, a 2, 3, 1, são bastante utilizadas, tá? Mas a 3, 1, 3, como disse, é bastante utilizada, principalmente em mecânica celeste. Nessa transformação é possível obter os ângulos da atitude, ou seja, os ângulos θ1, θ2 e θ3, conhecendo-se os elementos da matriz de cossenos diretores. Tá? Nesse caso aqui, os elementos da matriz são elementos de matriz convencional. Então, esse seria o elemento 1, 1, esse é o elemento 1, 2, esse é o elemento 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, conhecendo os elementos da matriz, nós podemos calcular os ângulos de Euler que definem essa matriz. Isso seja para qualquer tipo de representação, para qualquer uma das 12 representações. É claro que essas expressões para se obter os ângulos são diferentes, elas dependem da representação que foi utilizada, né? Mas é sempre possível obter os 3 ângulos, qualquer que seja a forma de se gerar a sequência de Euler, de ângulo de Euler empregada na atitude. Bom, uma outra forma de representação da atitude, essa também é bastante utilizada e é conveniente que vocês conheçam, né? Por meio de quaternos. Quaternos foram, na verdade, descobertos ou inventados, que seja, no século XVIII, mas eles não foram muito utilizados e só voltaram realmente a ser utilizados mais recentemente, quando se começou a se utilizar principalmente na parte de espacial, na engenharia espacial. Os quaternos são derivados do ângulo e eixo de Euler, estão relacionados mais fortemente com o ângulo e eixo de Euler. De tal forma que, assim, o quaterno, ele é a gente pode dizer que ele é uma representação tridimensional de números complexos, né? Se vocês conhecem números complexos, vocês sabem que tem uma parte que é a parte real e a parte imaginária. A parte imaginária, geralmente, a gente descreve como sendo i, sendo que i ao quadrado é igual a menos 1. Né? Com os números hipercomplexos, que são os quaternos, né, nós temos também uma base imaginária, só que formada por três números imaginários, i, j e k, né, que vocês podem realmente associar com a direção dos eixos x, y, z. Né? E de tal forma que i ao quadrado é menos 1, assim como j ao quadrado também é menos 1, assim como k ao quadrado é menos 1. Tá? Mas eles não são iguais, por incrível que pareça, mesmo tendo os resultados numéricos como sendo iguais, eles são distintos. Tá? Na verdade, o i, j, k, eles permitem que sejam efetuadas operações com os quaternos que são, na verdade, relacionadas com uma coisa que vocês conhecem mais, que são os produtos escalares e produtos vetoriais, que são
realizados em termos de vetores. Tá? Quando os quaternos foram descobertos ou inventados, não havia ainda essa noção que nós temos hoje de vetores, e, portanto, eles foram a primeira forma que se obteve para fazer uma álgebra capaz de lidar com elementos tridimensionais. Então, o quaterno é composto por um vetor, denominado epsilon aqui, e um número escalar, que nesse caso é o eta, né? Sendo que esse vetor tem 3 componentes. O quaterno, na verdade, pode ter um módulo qualquer, mas, na verdade, o quaterno que nós utilizamos para representar a atitude, ele obrigatoriamente tem módulo unitário. Significa que epsilon 1 ao quadrado mais epsilon 2 ao quadrado mais epsilon 3 ao quadrado mais eta ao quadrado, o escalar faz parte do quaterno, mais eta ao quadrado, resulta em 1. Né? Muito bem. Então, o quaterno é uma entidade formada por um vetor e um escalar. E ele satisfaz algumas características muito importantes. Para fazer uma transformação de vetor, por exemplo, da base A para a base B, nós pós-multiplicamos pelo quaterno e pré-multiplicamos por o conjugado do quaterno. O conjugado é simplesmente da mesma forma que é feito com números complexos convencionais. O conjugado é tal que a sua parte imaginária é negativa. Então, o epsilon, nesse caso, é negativo. Isso forma o conjugado do quaterno. Só que para fazer esse tipo de operação é necessário definir operações de produto e soma de quaternos, né? E isso foi definida pelo próprio autor do quaterno, que é o Hamilton, que faz uma álgebra particular, mas nós sempre podemos reconstruir essas álgebras de quaterno por meio de matrizes. Então, não é necessário que a gente conheça a álgebra de quaternos, mas podemos fazer por meio de matrizes. Tá? Muito bem. Representando, então, a matriz de cossenos diretores por meio de um quaterno, a expressão resultante que nós temos é essa. Se vocês compararem com a matriz em termos de ângulo e eixo de Euler, vão perceber que são bastante semelhantes, mas não são iguais. Tá? Sendo que esse epsilon, aqui com um expoente x, na verdade, é a matriz do produto vetorial. Se nós multiplicarmos essa matriz aqui, que depende de epsilon, é claro, por um outro vetor, isso é exatamente equivalente a fazer o produto vetorial entre epsilon e este vetor. Né? Então, qualquer produto vetorial pode ser representado por meio de um produto de matrizes, ou por um produto de uma matriz, pelo menos, né? E isso aparece nessa expressão e vai aparecer em outras expressões um pouco mais adiante. Então, sempre que vocês virem um expoente sobre um vetor, significa que, na verdade, isso não é um vetor, mas sim uma matriz. Né? Composta dessa forma aqui, por definição. Muito bem. Nós podemos fazer também a inversa, ou seja, obter o quaterno a partir do conhecimento da matriz de cossenos diretores. Então, se nós tivermos essa matriz, nós obtemos o valor de eta por meio da raiz quadrada de 1 menos o traço da matriz, que é a soma da diagonal principal dessa matriz, né? E o vetor epsilon é obtido por meio dessa expressão aqui. Né? Veja que aparece uma indeterminação aqui, que pode dar um sinal positivo ou negativo para o eta. Né? Normalmente nós adotamos sempre o valor do ângulo como sendo positivo, mas vocês não precisam se preocupar, porque quando uma representação em termos de quaterno, se você inverte o sinal do ângulo e inverte o sinal do eixo, isso é exatamente, ou resulta exatamente na mesma atitude. Então, alterar o sinal não muda em nada a atitude. Ele é imune, portanto, a mudanças de sinal, mas no quaterno todo. Então, menos que é igual a que. O que não significa que se você trocar o sinal somente do ângulo ou somente do vetor, aí você altera realmente o quaterno. Mas trocar o sinal de ambos não altera. A última forma de representação que nós vamos ver, de forma bem rápida aqui, é a representação em termos de pequenos ângulos. Tá? Se nós supusermos que os ângulos
da representação de atitude, seja ela por ângulos de Euler, por quaternio ou por ângulo e eixo de Euler, forem pequenos, ocorre uma certa simplificação nas expressões, de tal forma que, por exemplo, com ângulos de Euler, se nós supusermos que os ângulos são muito pequenos, claro, se os ângulos são pequenos, o cosseno desse ângulo vai ser unitário e o seno desse ângulo vai ser o próprio ângulo. Tá? E resulta nesta matriz aqui em termos de ângulos de Euler. Vejam que, embora a gente diga que essa é uma matriz de cossenos diretores, ela não satisfaz condições de matrizes de cossenos diretores. O módulo dessa matriz não é unitário, né? É próximo de 1, mas não é unitário, né? E ela não é ortogonal também. Né? Mas, principalmente em cálculos feitos no computador, e supondo que esses ângulos sejam realmente pequenos, as aproximações são suficientes para permitir uma boa precisão. Né? Então, emprega-se isso realmente, principalmente em técnicas modernas de navegação de sistemas inerciais. Essa mesma representação em termos de quaternio fica sendo dada por essa matriz aqui, ou seja, a matriz de identidade menos 2 vezes o vetor do quaternio. Né? E se for em termos de ângulo e eixo de Euler, né, nós teremos essa matriz de identidade menos o ângulo de Euler vezes o eixo de Euler. Né? Muito bem, e aqui é a matriz de identidade, matriz de identidade menos um vetor aqui de ângulos de Euler, θ1, θ2, θ3, formando um vetor de ângulos de Euler, se é que a gente pode definir dessa forma. E vejo que aqui tem um subscrito x, que significa que isso daqui, na verdade, é uma matriz do produto vetorial, né? Como nós já vimos antes. Muito bem. Mostramos todas as formas de representação de matrizes, né? Representação de atitude, e vamos partir agora para para a cinemática propriamente dita. Né? Bom, para vocês entenderem o que é cinemática, a explicação é relativamente simples. Né? No caso de coordenadas de posição, não em termos de atitude, mas em coordenadas de posição, vocês sabem que a derivada da posição de uma partícula, de um corpo, é justamente a sua velocidade. Né? Então, derivou a posição, você tem a velocidade. Tá? Essa derivada, quando você faz isso em coordenadas retangulares, é bastante simples, mas se você fizer essa derivada em coordenadas cilíndricas ou em coordenadas polares, você vai perceber que já não é assim tão trivial, porque aparecem senos e cossenos. Né? E na atitude nós temos esse mesmo problema, nós temos senos e cossenos que aparecem em algumas representações. Portanto, não é algo assim imediato. Quando se fala em matriz, em cinemáticas, na cinemática envolvendo atitude. Mas, essencialmente, a cinemática faz a mesma coisa. Ela diz o seguinte: a derivada da posição, a posição, no caso da atitude, é justamente a orientação do seu sistema de coordenadas. Então, a derivada da orientação é justamente, ou está relacionada com a velocidade. E a velocidade, nesse caso, de um corpo que está em rotação, é a sua velocidade angular. Tá? Então, derivada da posição angular está relacionada com a velocidade angular. Não é uma relação simples, depende da forma de representação também que a gente está utilizando. Tá? Então, inicialmente, vamos fazer isso no caso da matriz de cossenos diretores. Como é que fica a cinemática em matriz de cossenos diretores? Para isso, nós temos que considerar o seguinte: se você tem um sistema de coordenadas, que seria o sistema B, formado pelos versores B1, B2 e B3. E nesse sistema nós temos um ponto que é descrito nesse sistema de coordenadas U, ou de vetor de posição desse elemento nesse sistema, que vale U. Né? Além disso, esse sistema, para nós, está girando, tudo bem, pode ser ao redor da sua origem, mas ele gira com velocidade angular ω/BA. Essa velocidade angular nos diz que é a velocidade do sistema B em relação ao sistema A. Né? Por isso que nós indicamos ω/BA. Quando nós observamos esse ponto
em relação ao sistema B, digamos que o U seja um vetor fixo, ou seja, ele não varia. Significa que B, esse ponto está rigidamente vinculado ao sistema B. E, portanto, a velocidade de U expressa no sistema B é zero. Ele não tem velocidade nenhuma, U não varia, então a velocidade é zero. Porém, quando nós observamos esse ponto, a partir do sistema A, nós percebemos que esse ponto está girando numa circunferência aqui, né? E a velocidade desse ponto vai ser dada por ômega BA, vetor, o produto vetorial de ômega BA, pelo vetor U. Né? Portanto, ele é perpendicular, essa velocidade aqui é perpendicular ao vetor ômega e é perpendicular ao vetor U. Está no plano, portanto, formado entre ômega e U. Nós podemos fazer isso agora de uma forma mais algébrica, ou seja, colocar isso em termos de uma expressão como essa, né? E se nós supusermos que, na verdade, o vetor U não é constante, ou seja, ele pode variar, então a derivada do vetor U no sistema A é igual à derivada do vetor U no sistema B, né, como ele se move em relação ao sistema B, mais a velocidade, denominada velocidade de arrasto aqui, né, mais a velocidade de arrasto, ômega BA, vetor U. Bom, dessa expressão aqui, nós podemos fazer uma certa álgebra, que não é mostrada aqui, mas nós chegamos nessa expressão aqui final, que é a derivada da matriz de atitude do sistema B em relação ao sistema A, menos a matriz vetorial de ômega, BA, né, vezes a matriz de atitude. Essa relação é importante e veja que ela é uma expressão de cinemática. A derivada da atitude é a matriz de atitude vezes, de uma certa forma, tá, a velocidade angular. Ou, em outras formas, a derivada da atitude está relacionada com a velocidade angular do corpo. Né? Todas as outras formas de representação vão gerar expressões da cinemática semelhantes a essa. Nesse caso aqui, geralmente, para obter a atitude de um corpo, é necessário integrar essas equações. Só que pelo fato de CBA não ser constante, tanto é que existe uma derivada dele, né, não é constante, essa expressão ela não é linear, ela não apresenta uma solução trivial de ser feita. Ela pode ser obtida por meios numéricos, ou seja, cálculo no computador, mas não existe uma expressão geral para a solução dessa expressão, exceto em casos muito particulares. Né? Justamente por não haver uma solução geral e envolver casos particulares, ou envolver integração em computadores, nós temos que tomar cuidado, porque a matriz de quocientes diretores possui 9 elementos, sendo que desses 9, apenas 3 nós podemos considerar que são linearmente independentes. Todos os outros 6 são dependentes. Então é necessário, nessa integração, manter essa matriz de quocientes diretores ortogonal e própria. Por ortogonal, isso significa que as suas linhas ou suas matrizes têm que ser ortogonais entre si e o seu determinante tem que ser unitário. Na verdade, como você integra 9 elementos, essa ortogonalidade e essa unicidade do determinante pode não ser mantida na integração. Portanto, é necessário sempre verificar como é que está o comportamento da integração. A cinemática em ângulo e eixo de Euler é dada por essas duas expressões aqui. Não vou apresentar como se chega nessas expressões, é um processo relativamente complexo, né? Mas, enfim, essas são as equações da cinemática em ângulo e eixo de Euler. E aqui já aparece um probleminha que aparece 1 menos cosseno de θ. Significa que se θ for próximo de 0, e θ pode realmente ser próximo de 0, cosseno de θ é próximo de 1, isso daqui vai dar 1 menos 1 é 0, isso daqui vai dar uma indeterminação na integração do eixo de Euler. Tá? Mas existem formas de você sobrepujar, ou seja, eliminar esse problema de singularidade. A próxima equação da cinemática é em ângulos de Euler, essa é bastante importante. Tá? Existem, como eu falei para vocês, 12 formas diferentes de se fazer
a cinemática em ângulos de Euler. E para cada uma dessas 12 formas de representação em ângulos de Euler, e para cada uma dessas representações em ângulos de Euler tem a sua própria cinemática. Então temos 12 equações de cinemáticas diferentes em termos de ângulos de Euler. Esta aqui é apenas uma delas, que nesse caso não é a 313, mas sim a representação 123. Né? E nessa... Peraí, deixa eu verificar. Acho que é 123 mesmo, né? Puxa, eu não falei aqui. Tá? Preciso verificar aqui. Não, essa é 123 mesmo. Tá? É 123. Nesse caso, nós temos essa forma resultante aqui para o ângulo de Euler, ou seja, a derivada dos ângulos de Euler em função da velocidade angular. Nós temos que inverter essa expressão aqui, ou isolar, na verdade, cada um dos ângulos tetas. Né? Se nós exprimirmos as derivadas do ângulo θ por meio de um vetor, dessa forma aqui, nós conseguimos exprimir essa equação por meio dessa forma aqui, e podemos inverter essa matriz S, porque ela não é singular, podemos invertê-la, e obter essa expressão final aqui. Então, nós temos a derivada dos ângulos de Euler em função da velocidade angular. Mas essa matriz aqui depende dos próprios ângulos de Euler. Portanto, essa equação diferencial também não apresenta solução trivial. Não há solução analítica para este tipo de expressão. Por isso que é difícil realmente visualizar o movimento de atitude, uma vez que as equações não são facilmente integráveis analiticamente. Muito bem, vamos lá, prosseguindo. A cinemática agora, em termos de quaternos, segue a mesma relação, ou seja, temos que obter a derivada do quaterno, exprimir essa derivada do quaterno em termos da velocidade angular, e quando nós fazemos isso, nós chegamos numa expressão que é relativamente simples. Né? A derivada do quaterno é meio dessa matriz ômega BA, ômega maiúsculo aqui BA, vezes o próprio quaterno, e essa matriz ômega BA tem essa expressão aqui, né? E sendo que ela depende, portanto, da velocidade angular. Então, essa matriz que depende da velocidade angular vezes o próprio quaterno, assim como as outras expressões da cinemática, sempre depende da própria atitude e também da velocidade angular. Né? Podemos exprimir essa mesma equação aqui por meio de uma outra matriz, sigma Q, vezes o vetor de velocidades angulares, onde esse sigma aqui é uma matriz 4 linhas por 3 colunas. Dessa forma aqui, depende dos elementos do quaterno, do vetor de quaternos e do valor escalar do quaterno. Muito bem. O mais importante para que vocês percebam nessas equações da cinemática em quaternos é o fato de que essas expressões são expressões de uma certa forma lineares, né? Uma vez que não aparecem elementos envolvendo senos e cossenos, como apareciam nas expressões anteriores. Né? Não aparecem nem senos nem cossenos e, portanto, elas são mais facilmente integráveis. De fato, o grande aumento, principalmente na forma de utilização de cinemáticas com o advento da era espacial, né, se deveu justamente ao fato de que os quaternos são realmente mais facilmente integráveis numericamente do que as outras formas. Os quaternos não apresentam singularidades, conhecidas como em ângulo de Euler, que acontece quando o ângulo intermediário é igual a π sobre 2 ou menos π sobre 2, né, também conhecida como gimbal lock, que está relacionado com travamentos de gimbal em sistemas inerciais. E, portanto, o quaterno realmente apresenta vantagens sobre as outras formas de representação, pelo menos no que se refere a equações da cinemática. Prosseguindo.
A cinemática, quando expressa em pequenos ângulos, fica relativamente simples e resulta simplesmente o vetor de ângulo θ é igual à velocidade angular. Vejam bem que agora sim a gente pode verificar uma certa associação entre o movimento linear de um corpo com o movimento rotacional. Então, para pequenos ângulos, um movimento em pequenos ângulos, a cinemática, as equações da cinemática rotacional, elas se igualam às rotações de translação do movimento linear, né? Ou seja, a derivada da atitude é igual à própria velocidade angular. Nós vamos usar essas relações mais para frente, quando estivermos falando de controle de sistemas, sendo que, na verdade, temos que linearizar as equações da atitude para poder aplicar as técnicas de controle que são disponíveis para sistemas lineares. E para isso nós temos que usar realmente expressões como essa daqui, supondo que, obviamente, a atitude seja descrita por pequenos ângulos, ou que a atitude, na verdade, possa ser representada em relação a um sistema usando apenas pequenos ângulos. Muito bem, isso encerra a nossa parte da cinemática e passamos para a dinâmica. Felipe, uma analogia com o movimento linear, né? A cinemática estuda o movimento sem levar em conta as acelerações ou os esforços a que os corpos estão submetidos. Também, com relação ao movimento rotacional, né, se dá a mesma coisa. Então, a cinemática é o estudo do movimento rotacional sem levar em conta os torques que são aplicados ao corpo, enquanto que o movimento envolvendo a dinâmica, ou seja, o movimento dinâmico, leva em conta os torques aplicados. Bom, nós, obviamente, vamos partir de conhecimentos que provêm da teoria de Newton, da variação da quantidade de movimento linear, por exemplo, para estender esses conceitos para movimentos rotacionais, né? Então, a compreensão da lei do momento angular acaba sendo bastante importante do ponto de vista do estudo do movimento rotacional, né? Então, se nós tivermos um corpo de formato qualquer, né, nós vamos fixar um ponto nesse corpo, não necessariamente centro de massa, ou esse ponto sequer precisa estar no interior desse corpo, ele pode estar fora, mas um ponto que possa ser fixado, ou ter uma determinada posição fixada em relação a esse corpo. E, além disso, estamos supondo que esse corpo seja rígido, ou seja, ele não se deforma de forma natural, né? Vamos considerar um elemento de massa desse corpo, sendo que a posição desse elemento de massa em relação ao ponto O é dada por um vetor R, né? E com relação a um sistema de coordenadas fixados fora desse corpo, né? Não necessariamente fora, mas fixado no sistema no espaço inercial, né? O ponto O é descrito pelo vetor RO, enquanto que o elemento de massa dm é descrito pelo vetor ρ, né? Este corpo, obviamente, pode estar girando, né? E essa rotação se dá com uma determinada velocidade angular. E não necessariamente ao redor de O, não necessariamente ao redor de direção alguma. Pode estar girando, mas, por enquanto, para nós não interessa muito a velocidade angular desse corpo, né? Bom, a relação do momento angular nos diz que o momento angular que nós podemos escrever para esse corpo está relacionado, como falei para vocês, com o momentum linear de um corpo, quantidade de movimentos de um corpo, que é o produto da massa pela sua velocidade. Nesse caso aqui, seria o produto da inércia do corpo pela sua velocidade angular. Mas nós partimos da expressão de um elemento de massa, e isso significa que a posição desse elemento de massa vezes a sua derivada, ou seja, posição dm vezes a sua derivada, e que pode ser traduzido por meio dessa expressão, tá? Da mesma forma, podemos escrever, como isso depende da origem, porque está dependendo desse vetor ρ, cuja origem seria a origem do sistema FI,
nós podemos exprimir também o momento angular em relação ao ponto O. Seria feito dessa forma, R vetor VDM. Né? Na verdade, nós podemos estabelecer uma relação entre ambos, ou seja, o momento angular expresso em relação ao ponto I ou em relação ao ponto O, e obter uma expressão como essa aqui, onde o momento angular em relação ao ponto O é descrito como sendo função do momento angular em relação ao ponto I. E sendo que P é justamente a quantidade de movimento linear que esse corpo tem, que por definição é integral da velocidade de cada elemento de massa do corpo em todo o seu volume. Pode ser mostrado, não vamos apresentar aqui, mas pode ser mostrado que quando você deriva esses vetores todos aqui, os vetores de momento angular, você obtém uma relação dessa forma aqui. A derivada do momento angular em relação ao ponto I é dado pela ação de todos os torques externos. Torques externos não envolve torques internos, ou seja, torques que estão agindo dentro do próprio corpo, mas todos os torques externos ou das forças que agem sobre o corpo de forma externa. Né? Aqui aparece também um subscrito, aqui um sobrescrito I, que significa que nós estamos efetuando essa derivada em relação ao sistema I. Né? Nós podemos também efetuar a derivada do momento angular em relação ao ponto O, e nós vamos ter o torque, como resultado, o torque ao redor do ponto O, menos VO vezes P. Vejam que ocorre uma diferença, né, em função do polo. O ponto O é conhecido como polo, e ele pode ser qualquer. Né? Então, o momento angular, o valor do momento angular acaba dependendo do seu próprio polo. Tudo bem, o momento angular é uma coisa, mas o movimento em si não depende do polo. Ou seja, nós podemos escrever as equações do movimento ao redor de qualquer polo que a gente deseja. Aí a gente geralmente escolhe um polo que seja o mais simples possível, por exemplo, o centro de massa ou o centro de rotação do corpo. O resultado do movimento não depende desse polo e vai ser sempre o mesmo, né? Como deveria ser, claro. Muito bem. Para nós o que importa é o seguinte, a variação do vetor momento angular é igual à soma dos torques externos que agem sobre o corpo. Né? Significa também que se não houver torques agindo sobre o corpo, o momento angular não varia, ou significa que esse vetor aqui, ou na verdade o vetor HO ou HI, tanto faz, né, permanece fixo, não muda. Então, na ausência de torques, o momento angular é conservado. Isso pode ser entendido, por exemplo, pelo fato de que, vamos supor, a Terra, que gira ao redor de um certo eixo, e, portanto, tem um certo momento angular, tem velocidade angular, e, portanto, tem momento angular, essa direção do eixo de rotação da Terra permanece fixa no espaço inicial, porque a Terra não sofre ação de torques externos. Na verdade, sofre sim, e o eixo de rotação da Terra não é exatamente fixo. Tá? Ele varia, mas varia numa taxa tão lenta que, para todos os propósitos, nós podemos considerar que o eixo de rotação da Terra é fixo no espaço. Assim, isso também acontece com giroscópios ou com uma roda de bicicleta que você põe a girar com uma velocidade mais elevada, ela tende a permanecer com o eixo orientado segundo uma direção fixa no espaço inicial, quando não estiver sujeita a torques. Muito bem. Quando nós fazemos agora a variação do momento angular em relação ao ponto O, que é o que mais nos interessa, nós vamos chegar nessas expressões aqui. Na verdade, são duas expressões que permitem integrar o movimento de um corpo, né, tanto na sua forma linear, inclusive movimento translacional, que é dado por essa expressão aqui embaixo. Isso aqui é a quantidade de movimento linear, né? Essas são a resultante das forças que agem sobre o corpo, e vejam que aparece uma velocidade angular aqui, porque o nosso corpo não é pontual. Se o nosso corpo fosse uma partícula de massa, não haveria esse segundo termo aqui, e, portanto, a variação da quantidade de movimento é igual à força específica, né, que vocês conhecem como lei de Newton. Essa aqui é portanto, essa aqui é a própria lei de Newton. E essa expressão aqui em cima é a relação do momento angular
que permite obter o movimento de um corpo sobre a ação de torques externos, nesse caso, em relação ao ponto O. Veja que o torque também tem o seu próprio polo, né? Claro, a gente sempre define como o torque sendo uma força vezes um braço de alavanca. Esse braço de alavanca é justamente em relação a um determinado ponto. E esse ponto é justamente o polo que nós estamos considerando o torque e o momento angular, né? Essas expressões aqui, embora sejam vetoriais, elas estão acopladas, né, e não é tão simples assim integrá-las em função desse acoplamento. Ou seja, é sempre necessário integrar as equações que também não apresentam soluções analíticas. Esse conjunto de equações não apresenta soluções analíticas. É possível integrar analiticamente, mas vejam que nesse caso é necessário integrar o movimento simultaneamente, o movimento translacional e o movimento rotacional, que obviamente aumenta o grau de complexidade, porque são 3 elementos para a atitude, mais 3 elementos para o deslocamento linear, dando 6 elementos no total, e essa integral aqui acaba sendo um pouco mais complexa. É possível fazermos algumas alterações nesse nosso sistema, de tal forma a haver um desacoplamento do movimento translacional e o movimento rotacional, o que nos permite analisar o movimento do ponto de vista exclusivamente rotacional. Isso é feito admitindo-se que o ponto O, vou pular essa representação, é basicamente a mesma da anterior, né? Nós vamos admitir que o ponto O esteja coincidente com o centro de massa. Quando o ponto O coincide com o centro de massa, ocorre um desacoplamento entre as duas expressões, o movimento translacional e o movimento rotacional, e com isso nós temos que a expressão da quantidade de movimento angular, ou seja, H, em relação ao centro de massa, não em relação ao polo O, mas em relação ao centro de massa, é dado pela matriz de inércia do corpo vezes o vetor de velocidades angulares, né? E a equação da dinâmica, essa é a equação da dinâmica, né, na sua forma vetorial, a derivada da velocidade angular é a inversa da matriz de inércia, vezes os torques, menos esse outro termo aqui, que é ômega-x. Esse ômega-x, novamente, é um produto vetorial, matriz do produto vetorial, vezes a matriz de inércia, vezes o vetor de velocidades angulares. Este termo aqui é conhecido como termo giroscópico. Termo giroscópico. É ele que provê a rigidez giroscópica de um corpo, que está girando com velocidade angular ômega, tá? Essa expressão aqui, ela pode ser simplificada se nós admitirmos que o sistema FB, fixado ao corpo, coincide com coincide com o sistema de eixos principais do corpo, tá? Nesse caso, a matriz de inércia, que seria essa matriz I, ela se torna diagonal, e essas expressões podem ser separadas em 3 partes, que seriam essas 3 equações representadas aqui embaixo. Essas equações são conhecidas como equações de dinâmica de Euler, ou equações da dinâmica de Euler, né? Euler que chegou pela primeira vez nessas equações aqui, né? Vejam que são equações que permitem integrar o movimento, ou seja, obter as velocidades angulares em cada um dos eixos 1, 2 e 3, né, em função dos torques, ou do torque, na verdade, que é aplicado ao corpo, torque externo que é aplicado ao corpo, e que acaba dependendo também das suas próprias velocidades. Mais do que isso, essas expressões revelam que existe um acoplamento, porque a variação da componente da velocidade angular no primeiro eixo, no eixo x, né, depende das velocidades angulares no eixo y e no eixo z. E o mesmo acontece nos outros 2 eixos. Então, cada um dos eixos depende da velocidade angular, dos outros 2 eixos, né? Então, é um forte acoplamento que existe nessas equações, o que impede, novamente, uma solução fácil, uma integral fácil dessas equações, uma integral analítica. Mas sim, existem soluções particulares e que nós não vamos ver, porque é um pouco mais avançado, né? Mas se vocês tiverem interesse, aí podem procurar que existem soluções para essas equações. O que nós vamos ver é o resultado deste movimento, ou seja, dessas equações, o que essas equações
indicam como sendo o movimento de um corpo no espaço. Né? E a primeira coisa que nós vamos fazer é admitir que esse corpo seja simétrico. Isso vai facilitar. Vamos dar uma olhada nessas equações. Se nós admitirmos, por exemplo, que I1 seja igual a I2, se I1 é igual a I2, ou seja, um corpo com assimetria cilíndrica, né? Então esse termo aqui vai ser nulo, e isso permite uma integral trivial de ômega 3, tá? Desde que a gente suponha também que os torques externos sejam nulos. Por exemplo, se o torque G é nulo. Então, ômega B3 vai ser zero e, portanto, ômega 3 será constante. Né? As outras duas equações estão também facilmente integráveis, gerando um seno e um cosseno. Né? E vamos ver o que acontece como resultado desse movimento. Ou seja, a velocidade angular no terceiro eixo é constante, e a velocidade nos outros dois eixos, velocidade angular nos outros dois eixos, funciona como seno e cosseno, portanto, defasados de 90 graus, e vão comutando entre si, ou seja, o vetor de velocidades angulares vai descrevendo um cone ao redor dos eixos x e y, nesse caso 1, 2 aqui, tá? Enquanto que a componente ao redor do terceiro eixo é constante. Tá? Bom, na verdade, o movimento pode ser descrito dessa forma. Então, se nós tivermos um corpo em formato cilíndrico, como este daqui, tá? Ele vai estar girando com velocidade angular ômega, está aqui essa velocidade angular ômega, tá? Mas ao mesmo tempo ele gira ao redor do seu eixo de simetria com velocidade angular v, aqui, v grego, tá? E ao mesmo tempo que ele gira ao redor de P3, ele vai girar ao redor também deste eixo, desse outro eixo aqui, que é um eixo inercial. Tá? E é nesse eixo aqui que está o momento angular. Tá? O momento angular sempre vai ter uma direção. Como não existe torque no corpo, nós estamos supondo que o torque seja nulo, a variação do momento angular é nula, e, portanto, o momento angular é constante, tanto em módulo, quanto em direção, quanto em sentido. Portanto, este vetor permanece constante no espaço inercial. Né? Ele não sai dessa posição. Como esse corpo está girando, e a velocidade angular é ômega, esse corpo vai descrever um movimento ao redor do eixo I, mas, ao mesmo tempo, ele também gira ao redor de P3. Um movimento duplo. Né? Além disso, nós podemos supor que exista nesse corpo um cone de ângulo beta, tá? E esse cone intercepta um outro cone de ângulo gama menos beta. Tá? Esse cone é denominado cone do espaço, enquanto esse outro cone é denominado cone do corpo, de tal forma que esses dois cones se interceptam no ponto, que é onde passa o vetor de velocidades angulares, esse ponto aqui. Esse ponto se desloca com o tempo, ele descreve uma trajetória circular com o tempo, tá? E esses dois cones giram um sobre o outro, quer dizer, o cone do corpo gira sobre o cone do espaço sem que ocorra deslizamento, ou seja, é um ponto de contato e ele gira sem ocorrer deslizamento. Tá? O mesmo movimento ocorre quando o corpo é também do tipo cilíndrico, mas achatado, ou seja, do tipo moeda ou disco. Tá? Isso aqui é do tipo lápis, né? Um cilindro delgado, e esse é do tipo moeda. Ocorre a mesma coisa, só que o cone do corpo, nesse caso, é maior do que o cone do espaço, mas ocorre novamente um movimento de rotação ao redor de P3 e também ao redor de 3, e o ponto de contato entre os dois cones seria um ponto por aqui, e novamente esse ponto gira sem que ocorra deslizamento entre os dois cones. Tá? Nós vamos ver algumas animações, algumas simulações disso, como é que fica no espaço. Tá? Então, isso aqui seria um corpo do tipo cilíndrico, tá? Delgado, e veja o movimento. É claro que isso aí foi gerado no computador, mas representa exatamente o movimento de um corpo rígido do tipo cilíndrico se movendo no espaço. Dá para ver os dois cones aí, e percebam que os cones giram um sobre o outro sem ocorrer deslizamento. A mesma coisa acontece nesse outro movimento, que é o movimento do disco, ou da moeda. Novamente temos os dois cones, o cone do espaço e o cone do corpo. Um gira sobre o outro sem que ocorra deslizamento.
É claro que esses cones possuem ângulos particulares, e esses ângulos dependem das velocidades angulares, das inércias, depende de uma série de fatores. Tá? Mas sempre existe esse cone do espaço, esse cone do corpo, para um movimento de um corpo rígido, livre de torques e com simetria cilíndrica. É claro que se todas essas condições não forem satisfeitas, o movimento não é exatamente o mesmo. De fato, para um corpo com assimetria completa, ou seja, um corpo que não é simétrico, essas equações continuam prevalecendo, mas se modificam um pouco, e ao invés de termos senos e cossenos que dirigem o movimento, nós temos essas funções Sn e Cn, que são funções elípticas de Jacobi, e aparece uma outra função elíptica de Jacobi aqui, que é o Dn. Existem definições para essas funções, não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas nessa situação ocorre um movimento parecido com aquele anterior, ou seja, existem ainda dois cones, mas o que acontece é que os cones agora não são mais circulares, mas são elípticos, mas ainda assim ocorre um movimento semelhante. Tá? Então aqui existem uns exemplos da função, essa função Sn, parecida com o seno, é claro, mas é a função Sn, a função Cn, e veja que a função Cn não é igual à função Sn, defasada apenas de 90 graus, como seria o caso de seno e cosseno, mas existe uma diferença, inclusive, no perfil delas. E aqui a função dn, que enquanto Sn e Cn variam entre -1 e 1, assim como seno e cosseno, a função dn varia entre 0 e 1. Né? E elas dependem de um outro parâmetro, que existem várias funções, ou vários grupos de funções Sn e Cn, elas dependem do parâmetro m, e aqui são mostrados algumas funções para o parâmetro m com valores diferentes, né? Para 0,25 até 0,75. Bom, quando olhamos esse movimento agora de um corpo que não tem simetria cilíndrica, nós vamos perceber que gera um movimento semelhante ao anterior, ou seja, um movimento tipo cônico também, né? Mas agora o cone não se fecha mais. Se vocês olharem para esse vetor em azul aqui, vai aparecer um vetor em amarelo aqui, mas esqueça o vetor amarelo. O que importa é o vetor azul. O movimento do vetor azul não se fecha, né? Em virtude do fato de que o corpo já não possui mais uma simetria cilíndrica. Se esse corpo tivesse simetria cilíndrica, essa trajetória em azul iria se fechar. Tá? Quando nós observamos esse movimento, do ponto de vista de alguém que está fixado ao corpo, ocorre um movimento ligeiramente diferente. Né? Do ponto de vista do corpo, a trajetória se fecha, ou seja, esse eixo em vermelho, que é o eixo do momento angular, sempre, o nosso momento angular sempre está no eixo Z, né? O eixo do momento angular descreve uma trajetória fechada. Perceba que a trajetória é fechada. O movimento é exatamente o mesmo. Tá? A única diferença é onde que a câmera foi fixada. Nesse caso aqui, nós estamos vendo o movimento fora do corpo, e nesse caso estamos vendo o movimento do corpo. Né? E nesse caso, quem move é o sistema inercial, ou seja, o sistema vermelho. Bom, na verdade, esse movimento aqui, né, que nós mostramos, ele se dá quase que preferencialmente ao redor do eixo de maior momento de inércia desse corpo, que é o caso próximo do caso moeda, certo? Quando o movimento se dá próximo do eixo de menor momento de inércia, ou seja, no caso do cilíndrico, o movimento cilíndrico, né, a coisa muda um pouquinho de... Opa, vem para cá, aqui. Fica bem semelhante, na verdade, não é tão diferente, o movimento ainda é cônico, né? As trajetórias não se fecham, quer a gente observe isso do ponto de vista do sistema inercial, nesse caso, quer a gente observe do ponto de vista do corpo, só que do ponto de vista do corpo, a trajetória do momento angular vai descrever novamente uma trajetória fechada. E vejam que essa trajetória fechada no corpo tem um perfil de uma elipse. Como eu havia dito. E fechado, obviamente. Né? Na verdade, o que ocorre agora de diferente é quando o movimento se dá não próximo do eixo
de maior momento de inércia, nem próximo do eixo de menor momento de inércia, mas sim próximo do eixo intermediário. O movimento agora fica realmente bem diferente, porque ocorre quase que uma inversão do movimento, tá? Se vocês observarem novamente o eixo azul, vocês vão perceber que esse eixo azul aqui está girando aqui na parte de baixo, tá? Agora ele vai migrar para a parte de cima, girar aqui em cima, tá? E depois voltar para a parte de baixo, tá? Ocorreu, portanto, como se fosse uma inversão, não ocorreu uma inversão do sentido de rotação, mas o eixo ao redor do qual ele está girando praticamente gira de 180 graus. Tá? Quando nós observamos isso do ponto de vista do corpo, né, o momento angular descreve uma trajetória bem, numa elipse bem acentuada, né, mas ainda assim é uma trajetória elíptica e ainda assim é uma trajetória fechada. É justamente o fato do momento angular, que o momento angular está fixo no espaço, tá? Mas nesse caso aqui a gente percebe que esse eixo do corpo, uma hora está próximo da direção do momento angular, uma hora está quase que oposto à direção do momento angular, que justamente indica essa reversão do movimento. Para entender esse movimento é um pouco complicado, não vamos entrar em detalhes desse assunto. Vamos partir para um caso mais interessante aqui, que é a resposta aos torques. Muito bem, todos esses movimentos que nós analisamos estavam livres de torques, ou seja, não existem torques aplicados ao corpo. Né? Seria, portanto, um movimento que o satélite estaria estaria sendo submetido no espaço, no qual os torques que existem no espaço são muito pequenos. Né? E, portanto, o movimento do satélite se dá exatamente dessa forma. Se o satélite estiver girando, ele vai girar, ele vai se comportar dessa forma. É um movimento que nós quase não estamos habituados a ver aqui na superfície da Terra, porque os pontos de contato do corpo com a superfície, devido à força gravitacional, fazem com que o movimento não se dê dessa forma, ou seja, esse movimento não aparece. A propósito, eu não mencionei aqui, mas para que vocês conheçam, embora exista uma certa discrepância entre os estudiosos com relação à nomenclatura, vou só voltar um pouquinho aqui essas expressões, essas transparências, mas esse movimento numa superfície cônica aqui é conhecido como movimento de nutação. Né? Mas, novamente, existem discrepâncias entre os autores, alguns descrevem isso como precessão, outros como nutação, mas, enfim, esse é um movimento conhecido como nutação. Agora, voltando então para o nosso corpo, que já não está livre de torques, mas um corpo que está submetido a torques, vamos avaliar como acontece o movimento. Tá? Bom, vamos imaginar novamente um corpo com simetria cilíndrica e vamos imaginar que também não exista nutação, ou seja, aquele ângulo de cone é muito pequeno a ponto de você não discernir. Tá? Nesse caso, o corpo vai girar exatamente ao redor de um eixo, que seria o seu próprio eixo de simetria. Nessa situação, se esse corpo for submetido a um torque, então nós sabemos, pela lei do momento angular, que a variação do momento angular é igual ao torque. O momento angular é dado pela matriz de inércia vezes a velocidade angular, ou seja, tem a direção da velocidade angular. Não exatamente, tá? Não exatamente, mas vamos supor aqui, no caso, que o momento angular tem a direção da velocidade angular, que coincide com o eixo de simetria, e, portanto, no caso desse peão aqui, o momento angular teria essa direção de S aqui. Né? Aproximadamente, como falei, não é exatamente igual, mas aproximadamente essa direção. O torque, nesse caso, é dado pela força-peso, que está aplicada no centro de massa, vezes um braço de alavanca, que é dado por L seno de θ. L seno de θ. Vejam que esse torque tem a direção contrária à direção... supondo que isso daqui esteja no plano YZ, tem a direção contrária ao eixo X, portanto tem essa direção aqui, GI. Né? Esse GI estaria afundando no plano aí da tela, portanto, ele é perpendicular ao eixo Z e é perpendicular ao eixo S. Né? Bom,
o que a lei do momento angular diz que a variação do momento angular, que tem essa direção, a direção de S, está na direção do torque. Portanto, S vai ser desviado na direção de G. Portanto, esse eixo S vai começar a afundar no plano da tela, vai acabar, e à medida que S vai afundando no plano da Terra, a direção de G vai também mudando, mantendo-se sempre perpendicular tanto a S quanto a Z, né? Isso vai fazer com que esse eixo de simetria, que é o eixo no qual o peão está girando, descreva um movimento cônico. Tá? Descreve esse movimento cônico. Este movimento cônico é completamente diferente do movimento cônico que nós observamos anteriormente. Aquele movimento é um movimento de nutação e ele ocorre mesmo sem que haja torque. Nesse caso, não. Se o torque for zero, este movimento cônico cessa imediatamente. Ele não existe. Ele só existe na presença de torque. Portanto, são efeitos diferentes, embora com resultados semelhantes. Tá? Temos que estar sempre atentos a isso, pela existência ou não de torques. Tá? Muito bem. Então, o que a lei de momento angular nos informa é que a variação do momento angular vai ser sempre na direção do torque. Tá? Isso permite que a gente obtenha soluções para certas equações nas quais o torque é conhecido. Tá? Muito bem. Aqui tem dois exemplos. Esse exemplo aqui, o torque é mantido. O torque é esse vetor em amarelo aqui. Tá? Ele é mantido constante no espaço, enquanto que o corpo está girando. Tá? Perceba que existe um pequeno movimento de nutação aqui, porque o eixo de simetria do corpo não está coincidindo com o eixo do momento angular, a direção do momento angular. Então, ocorre esse tipo de pequeno movimento de nutação. Tá? À medida que a direção do momento angular vai mudando, como o torque é constante, o corpo vai acelerando, ele vai girando cada vez mais rápido. Tá? Nesse outro caso aqui, é o mesmo caso do peão. O torque sempre vai se manter perpendicular ao eixo do momento angular, e vai ser sempre perpendicular ao eixo vertical que foi colocado aqui também. Nesse caso vai acontecer um movimento, como foi descrito, o movimento do peão, que é o movimento cônico. Ok. Isso aqui são alguns vídeos que eu separei para vocês, tá? Como exemplos também. Esta aqui é uma mesa que é disponível no INPE. Nós chamamos de mesa de mancal a ar. Na verdade, nós temos uma esfera aqui. Tá? Essa esfera ela não tem contato físico com essa plataforma, porque nessa plataforma é injetado ar comprimido, e essa esfera flutua sobre um colchão de ar comprimido com espessura de 4 microns, mais ou menos. Né? Então, portanto, não tem um contato físico e, portanto, o atrito é muito baixo. Tem um baixo atrito aqui. Então, quando a gente coloca essa mesa para girar, ela permanece girando por horas. Né? Existem 2 discos aqui nos quais nós vamos fixar equipamentos, né, para fazer o controle de atitude. E vamos analisar o movimento de nutação dessa mesa. Essa mesa foi colocada a girar sobre este eixo, preferencialmente eixo de simetria dela, mas ela também apresenta um movimento de rotação ao redor do eixo horizontal, gerando com isso um movimento de nutação, ou seja, vai descrever aquele movimento cônico, onde a superfície de um cone desliza sobre o cone do espaço sem... desliza não, gira sobre o cone do espaço sem deslizar. É claro que essa mesa precisa ser muito bem balanceada, porque qualquer desbalanceamento, né, de massa nela
vai provocar movimentos que são indesejáveis. Nesse outro vídeo, a mesma mesa, ela foi propositalmente desbalanceada. Foram acrescentadas algumas massas deste lado aqui, mas não do outro lado, do lado oposto não tem massas, de tal forma provocar um torque. Esse torque de desbalanceamento vai fazer com que o torque tenha esta direção aqui, ou seja, do centro da mesa para a direita, essa é a direção do torque, e, portanto, o momento angular, a mesa foi posta para girar dessa forma que o momento angular, portanto, tem direção saindo do plano da tela. Então, o momento angular vai variar na direção do torque, que é essa direção, portanto, a mesa vai girar sobre o eixo vertical. Existe, novamente, um pequeno movimento de nutação, dá para perceber que ele tem um movimento de nutação, mas o movimento de precessão causado pelo torque é evidente. Então, novamente, movimento de nutação, não existe torque aplicado. Movimento de precessão é quando existe torque aplicado. E como último exemplo agora, tem alguns vídeos aqui do YouTube. Eu vou sugerir para que vocês deem uma olhada. São esses dois vídeos aqui, tem os endereços aqui. E eles vão mostrar, são vídeos feitos na estação espacial, que mostram o movimento de corpos rígidos ou não na estação espacial, para vocês verificarem e aplicarem os conhecimentos que obtiveram nessa aula, tentando interpretar o movimento desses corpos na estação espacial. A aula encerra aqui. Muito obrigado.